metaleiro, teatral, roqueiro. Jovens e professores de São Paulo inovam para entender a proclamação da independência. O que não está nos livros ajuda a compor uma aula diferente para entender a história. Na última reportagem da série Caminhos da Independência, vamos saber como alunos historiadores discutem a polêmica do que está por trás do brado de Dom Pedro às margens do Riacho do Ipiranga. Da independência nas cordas da guitarra e nos pratos da bateria. É assim que estudantes de um colégio de São Paulo comemoram o 7 de setembro. Na sala ao lado, uma peça mostra detalhes que não estão no livro de história. O personagem principal é um Dom Pedro bem diferente. Independência ou morte! Independência ou morte! A representação em tom de brincadeira mostra situações inusitadas. A pouca intimidade da cavalaria de Dom Pedro com os cavalos, a chegada ao Riacho do Ipiranga e uma situação nada convencional para quem vai proclamar a independência. A história oficial é sempre feita de modo a atender a interesses econômicos, políticos, culturais, e o lado real às vezes fica muito escamoteado, né? Então a gente procurou trazer isso à tona. Outro episódio longe dos livros é a relação extraconjugal de Dom Pedro. A viagem, na verdade, era para visitar a amante, a Marquesa de Santos. Tchau, Pedrão. A gente tem um intuito de trazer, principalmente para esse público jovem, essa sapiência do que é a nossa história mesmo real, né? Embora tenha esse lado sátiro, isso fica mais gravado na memória deles, nessa parte sátira, do que na parte que é contada nos livros, por exemplo. Encenar um fato tão importante rendeu aos alunos atores momentos engraçados e mais conhecimento. Deu para sentir, nos dois papéis, tanto como cara importante como um cara sacana. Foi bem corrido, o pessoal ajudou todo mundo aí e tal, pra mostrar pra galera que a independência não foi do jeito que tá no livro da história, né? Eu achei bem interessante, ajuda a desconstruir várias ideias que foram formadas a partir da independência e passa uma versão mais próxima daquilo que aconteceu, além de estarem os alunos aqui participando, se envolvendo nesse processo, e isso torna as aulas de história bem mais divertidas do que o normal. Os historiadores costumam dizer que não se pode entender a história apenas pelo que é ensinado nas escolas. Versões diferentes para o mesmo fato ajudam os alunos a compreender melhor os acontecimentos. Este professor da Universidade de São Paulo revela que a data 7 de setembro pode ter sido manipulada para ser um simples marco do processo de separação com Portugal. Esse marco, tudo indica que ele foi forjado, ele foi inventado posteriormente, né, para dar uma ideia de que realmente as coisas se passaram aqui em São Paulo, né, com um grito heróico de Dom Pedro, né. Nós consideramos outras datas mais importantes como tendo definido esses acontecimentos, por exemplo, o dia 12 de outubro, que é a aclamação de Dom Pedro como imperador do Brasil. Muitas províncias do Brasil disseram não ao Império de Dom Pedro, né? Ou muitos grupos dentro das províncias se degladiaram em torno da adesão a Dom Pedro e ao Império do Brasil, ou a rejeição e a manutenção dos vínculos com Portugal. Os casos principais, a província da Bahia, a província de Pernambuco, Maranhão e Pará. E também a província cisplatina, que hoje é o Uruguai e que na época fazia parte do Reino do Brasil. Será que o Brasil seria diferente se a colonização fosse inglesa, francesa ou espanhola? Todas as colonizações que ocorreram na mesma época, elas têm
um mesmo ponto de partida, que é a exploração. O fato de algumas terem resultado, né, em países mais ou menos desenvolvidos, né, não nos autoriza a pensar que se tivéssemos tido outra metrópole, seríamos desenvolvidos. Polêmicas à parte, o consenso entre os educadores é de que o espírito cívico precisa ser resgatado. Eu acho que faz parte da educação resgatar valores, resgatar a cidadania, respeito, né? Respeito à pátria, amor ao Brasil. Hoje o pessoal só pensa em feriado, não pensa na importância que tem hoje em dia.